Olá pessoal, estamos de volta com mais uma videoaula da disciplina Relações Interpessoais, Abordagem Psicológica. Nessa videoaula teremos dois momentos. No primeiro momento, estudaremos a unidade 4 do caderno didático, abordando os temas transversais. E no segundo momento, estudaremos a unidade 5, cujo tema é contexto social. Então vamos começar. Bom, como vocês podem ver no slide, na unidade 4 trataremos de temas interessantes, complexos e polêmicos. Os temas são disciplina e motivação, gênero nas relações escolares e diversidade cultural no processo educacional. Como educadores, é importante termos sempre um tempo para refletirmos sobre o nosso papel e sua implicação no contexto educacional. E um dos objetivos de vocês estudarem essa disciplina é fazer com que vocês levem em conta a importância da formação profissional e também da formação pessoal. Na verdade, se a gente parar para pensar, uma não se separa da outra. Tudo o que fazemos para o desenvolvimento da vida profissional afeta a nossa vida como um todo. Então, desafio vocês a sempre se autoavaliarem e repensarem o papel de vocês como educadores. Bom, para darmos início a essa videoaula, eu gostaria de propor a vocês uma breve reflexão sobre a seguinte questão. O que vocês entendem sobre disciplina e indisciplina? Você se lembra do tempo em que era aluno? Tente relembrar de como era a sua escola, seus colegas, seus professores, as pessoas que trabalhavam nela. O que você mais gostava de fazer? Qual era o seu melhor professor? Tenho certeza que, assim como eu, vocês têm bastante lembrança dessa época registrada em sua memória. Vocês concordam comigo que não é fácil definir o que é indisciplina ou disciplina? São conceitos complexos porque não são estáticos, não são conceitos uniformes nem universais, e são conceitos que trazem consigo uma multiplicidade de interpretações. Cada cultura tem um entendimento e uma aplicação distinta sobre disciplina. Então, vamos refletir sobre a pessoa do educador da nossa época de estudante. Atualmente, muitos dizem que o professor, em nosso tempo de escola, era autoridade, era respeitado, não só na escola, mas em toda a sociedade. E que hoje em dia a indisciplina é maior e vem isso como consequência dos tempos modernos. E o que você acha desse argumento? Os tempos são outros? Vamos entender então o que é disciplina. A nossa apostila dá uma definição sobre isso, mas vamos ver outra definição da palavra disciplina encontrada em um site de pesquisas. Disciplina é obediência às regras, aos superiores, aos regulamentos. Ordem, regulamento, conduta que assegura o bem-estar dos indivíduos ou o bom funcionamento de alguma instituição, como a escola, por exemplo. E o que seria indisciplina, então? Seria exatamente o oposto. Tudo o que causa desordem e condutas que comprometem o bem-estar dos indivíduos ou o bom andamento de uma instituição. Isso pode ser visto no cotidiano das escolas, principalmente nos dias de hoje. Mas vamos pensar um pouco sobre isso e entender realmente o sentido de disciplina. Muitos acham que conquistar a disciplina em sala de aula e na escola se tornou um verdadeiro desafio para o ensino atual, tanto nas instituições públicas como privadas. Muitas pessoas atribuem a culpa pelo comportamento indisciplinado do aluno à educação recebida na família, assim como à dissolução do modelo nuclear familiar. Outros acreditam que a culpa está no fato de muitas crianças terem uma criação familiar totalmente autoritária, a estarem acostumadas a serem surradas e a receberem severos castigos.
por esta razão, não conseguem viver em ambiente democrático. Mas eu afirmo que, independente de tantas explicações e tentativas de justificar a indisciplina, eu os convido a pensar e refletir sobre essas questões antes de colocarem um ponto final. Reflitam comigo. A disciplina deve existir na escola apenas para manter a ordem na sala de aula? Só para isso? E o que está por trás disso? A disciplina deve contribuir com a formação do aluno enquanto cidadão. Pensando dessa forma, percebemos que disciplina e motivação são temas transversais porque são conceitos que se cruzam. O que motiva a disciplina ou a indisciplina? Já pensaram sobre isso? Todas as nossas ações são motivadas, ou seja, todas as nossas ações têm um motivo. Isso deve ser considerado por cada um de nós como educadores. No ambiente escolar, devemos observar e considerar a história de vida de cada aluno, principalmente aqueles que são rotulados de indisciplinados. Antes de chegar a uma conclusão, procure conhecer a história de vida desse aluno. Tente se aproximar dele, com certeza isso poderá ajudá-lo. Me acompanhe no slide para a gente lembrar o que é motivação. Motivação é o conjunto de processos que dão ao comportamento uma intensidade, uma direção determinada e uma forma de desenvolvimento próprias da atividade individual. Ou seja, resumidamente, posso dizer que motivação é um impulso que nos leva a agir de determinada maneira. Como eu disse, devemos levar em consideração todos os aspectos relacionados ao ser humano. Claro, muitos educadores consideram também que muitos pais acabam dando liberdade excessiva aos filhos, criando filhos indisciplinados, cheios de dengos, que não conseguem conviver com obrigações rotineiras e sentem-se frustrados quando não são o centro das atenções. A maior parte dos alunos vem de lares desestruturados, são filhos de pais separados, por isso apresentam um comportamento tão agressivo, isso é o que muitos dizem. Mas calma, não estou afirmando que essas sejam as reais causas da indisciplina, por isso devemos refletir sobre isso. Estou apresentando as diversas opiniões que encontramos para justificar tal comportamento e que não devem ser desconsideradas, claro. Mas sabemos que a indisciplina é uma realidade dentro e fora do ambiente escolar. E muito tem sido discutido para amenizar ou até mesmo acabar com essa triste realidade. Bom, nós falamos há pouco sobre motivação e gostaria de refletir com vocês um pouco mais sobre as implicações desse conceito. A motivação tem a ver com a razão pela qual alguma coisa me leva a agir de determinada maneira com o fim de obter alguma satisfação. Essa satisfação pode ser de ordem pessoal, social, cognitiva, afetiva e de muitas outras formas que às vezes não conseguimos identificar. É importante fazer com que o motivo que nos leva a envolver o aluno em uma determinada tarefa faça sentido para quem? Para ele, principalmente para ele. Afinal, a emoção é o motor das nossas ações. É importante pensarmos sobre como proceder para atingir a emocionalidade do outro. Claro que não é uma tarefa fácil, pelo contrário, mas não posso dizer que é impossível. Exige, no entanto, um esforço de olharmos atentamente para o outro, para poder conhecer esse outro e então perceber as suas reais necessidades. Eu considero muito importante falar sobre motivação nesse contexto onde estamos tratando de conduta, comportamento. Por isso, penso ser necessário falar um pouco mais sobre esse termo para que vocês tenham um entendimento correto acerca da motivação. Combinado? Então vamos lá. Motivação é uma força interior que se modifica a cada momento durante toda a vida, onde direciona e intensifica os objetivos de um indivíduo. Dessa forma, quando dizemos que a motivação é algo interior, que está dentro de cada pessoa de forma particular,
Erramos em dizer que alguém nos motiva ou desmotiva, pois ninguém é capaz de fazer isso. Existem pessoas que pregam a automotivação, mas eu particularmente penso que esse termo tem sido empregado de forma equivocada, errada, já que a motivação é uma força intrínseca, ou seja, interior, de dentro para fora. Motivação, então, é um impulso que faz com que as pessoas ajam para atingir os seus objetivos. A motivação envolve fenômenos emocionais, biológicos e sociais, e é um processo responsável por iniciar, direcionar e manter comportamentos relacionados com o cumprimento de objetivos. Ou seja, a motivação é um elemento essencial para o desenvolvimento do ser humano. Sem motivação, é muito mais difícil ou quase impossível cumprir algumas tarefas. É muito importante ter motivação para estudar, para fazer exercício físico, para trabalhar e para tudo o que nos propomos realizar. Motivação é um impulso interno que nos leva à ação. Disso vocês já sabem. A palavra sugere exatamente isso, motivo mais ação, ou seja, a força, o motivo que me leva a agir. A palavra vem do latim moveres, que significa mover. Está diretamente ligado aos nossos desejos, necessidades e vontades. Há uma enorme controvérsia dentro da psicologia sobre como funcionam os mecanismos da motivação. E isso por uma razão muito simples. A motivação é uma das chaves para a compreensão do comportamento humano. A motivação age sobre o pensamento, sobre a atenção, a emoção e a ação. Envolve anseios, desejo, esforço, sonho e esperanças. Por isso, fiquem sempre atentos às condutas dos alunos e também dos demais envolvidos no ambiente escolar. E procurem sempre averiguar o que os está motivando a agirem de uma ou outra maneira. Vamos agora falar sobre o gênero nas relações escolares. O que vocês sabem sobre isso? Se a gente parar para pensar, desde a infância, homens e mulheres são vistos, concebidos e constituídos de forma diferente. Gênero é uma dimensão muito importante da formação do ser humano, principalmente no contexto escolar. Podemos definir gênero como sendo a atribuição de um modo de ser que reúne características sociais e culturais de homem ou de mulher. Em nossa cultura, aprendemos desde muito cedo que o gênero feminino é dócil, sensível e frágil. Já o gênero masculino é obrigado a desenvolver músculos, dureza e até insensibilidade. Em nossa sociedade, por exemplo, a diferença entre homens e mulheres muitas vezes é hierarquizada, mantendo situações nas quais as mulheres tendem a ocupar um lugar inferior. Ou então a diferença é utilizada como expressão de vitimização para favorecer interesses individuais. O problema do preconceito de gênero, que afeta meninos e meninas, homens e mulheres, nas salas de aula e nos espaços escolares, tem base em um sistema educacional que reproduz, em alguns momentos, as estruturas de poder, de privilégios de um sexo sobre o outro em nossa sociedade, e aparecem até mesmo nos livros didáticos e nas relações escolares. O ambiente escolar pode reproduzir imagens negativas e preconceituosas, por exemplo, quando professores relacionam o rendimento de suas alunas ao esforço e ao bom comportamento, ou quando as tratam apenas como esforçadas e quase nunca como potencialmente brilhantes, capazes de ousadia e liderança. Claro que, na maioria das vezes, liderança é uma característica mais masculina, né? Mas, obviamente, a mulher desempenha também essa característica. O mesmo pode ocorrer com os alunos quando estes não correspondem a um modelo masculino pré-determinado. Devemos considerar que homem e mulher são iguais em valor, em importância, mas eu penso que são distintos em papéis dentro da sociedade. E isso é muito importante e enriquece muito a família e, em consequência, a sociedade em que estamos inseridos. É importante que haja essa diferenciação. Vamos agora falar sobre o último tema da unidade 4, que se chama diversidade cultural no processo educativo. O que vem a ser isso? O que é a chamada diversidade cultural?
Todos nós já nascemos fazendo parte de uma cultura, que é a forma de organização social de um grupo com valores, crenças e costumes específicos. O que somos como seres humanos é o resultado da interação estabelecida entre os processos intrapessoais e interpessoais que se constituem e se transformam numa determinada cultura. Por falar nisso, vocês sabem o que é relacionamento intrapessoal e relacionamento interpessoal? Me acompanhem no slide que eu vou mostrar para vocês rapidamente. Relacionamento intrapessoal é o ato de conhecer a si mesmo, saber identificar pontos fortes e que precisam de melhorias, identificar as emoções e as habilidades. É como se enxerga no mundo, como você se enxerga no mundo. É a busca constante pelo autoconhecimento, pelo autocontrole emocional e pela melhoria da autoestima. O relacionamento interpessoal é a maneira como vejo e lido com o próximo. O que deve ser considerado aqui é que o relacionamento intrapessoal afeta o relacionamento interpessoal. Como assim? Vocês têm que perceber que quanto maior for o domínio e o controle das suas próprias emoções, mais bem-sucedida será a convivência com o próximo, seja na família, no ambiente de trabalho e nos demais ambientes que mantemos relacionamentos. É comum perceber as diferenças nos costumes das pessoas e como esses costumes podem causar estranhamento. Em alguns casos, achamos essas diferenças divertidas, mas em outros casos, podemos reagir até mesmo com certo preconceito. Quer um exemplo? Sabe como os árabes se cumprimentam? Com um beijo na boca. Em nossa cultura, isso pode parecer estranho, mas para eles é comum. Isso tudo faz parte da diversidade cultural. Na escola, achamos que todas as pessoas têm os mesmos costumes e as mesmas crenças, mas isso não é verdade. O que temos na escola é um grupo de pessoas com diferentes funções, mas que têm em comum o mesmo objetivo, que é o de educar os alunos. Estar em um grupo não significa ser igual, ter as mesmas ideias e compartilhar as mesmas opiniões. O grupo é composto por pessoas de diferentes meios sociais que estão sempre se confrontando com o novo e com a diferença, pois cada um tem a sua identidade. O grupo envolve os diferentes participantes da escola e deve ser o espaço de construção do processo democrático. Participar do grupo implica assumir o seu papel, sua função no enfrentamento dos conflitos com os outros. Apesar do processo de globalização que busca a mundialização do espaço geográfico, tentando através dos meios de comunicação criar uma sociedade homogênea, aspectos locais continuam fortemente presentes. A cultura é um desses aspectos. Várias comunidades continuam mantendo seus costumes e tradições, e o que eu acho muito rico. O Brasil, por apresentar uma grande dimensão territorial, possui uma vasta diversidade cultural. Os colonizadores europeus, a população indígena e os escravos africanos foram os primeiros responsáveis pela disseminação cultural no Brasil. Em seguida, tivemos os imigrantes italianos, japoneses, alemães, árabes, entre outros, que contribuíram para a diversidade cultural do Brasil. Aspectos como a culinária, danças, religião são elementos que integram a cultura de um povo. Bom, o multiculturalismo é um tema muito atual e pertinente, tanto na sociedade como no contexto escolar. O educador tem um papel muito importante a desempenhar nesse âmbito intercultural, pois a sua atitude, prática e formação influencia no processo educativo, podendo favorecer ou mesmo criar obstáculos ao desenvolvimento cognitivo, social e emocional dos alunos, como também ao desenvolvimento de competências e capacidades de cada um. Um conhecimento aprofundado da escola e do meio em que esta se insere deve ser dos primeiros passos para garantir uma boa educação multicultural, onde a informação relativa aos alunos dessa escola possa ser utilizada na organização da mesma, valorizando a pedagogia diferenciada e a flexibilidade curricular, imprescindíveis para a aprendizagem e sucesso escolar pretendidos pelos docentes, pelos professores
e pela própria escola. O outro é de extrema importância para a constituição do sujeito em todas as etapas da sua vida. Não há como ser e estar sozinho. Quanto à autonomia, o educador também deve conquistar a sua autonomia. Para isso, o respeito à identidade e à autonomia do educando é fundamental. Nesse momento, vamos à unidade 5 do caderno didático, chamada Contexto Social. Essa última unidade fala de temas que vão além do espaço escolar, mas que estão diretamente relacionadas com o dia a dia da escola e com o nosso papel de educador, independente do que fazemos nela. Antes de iniciarmos, vamos ao slide para conhecermos os tópicos abordados nessa unidade. O primeiro tópico trata do papel da mídia na escola, em que todos os meios de comunicação exercem influência marcante na nossa formação como educadores e na formação dos educandos também. E o segundo tópico trata da educação inclusiva, garantindo aos alunos com necessidades especiais ou com distúrbios de aprendizagem na rede comum de ensino o acesso à educação. E o terceiro e último tópico trata das relações interpessoais e da gestão democrática. Bom, vamos falar sobre o contexto social em que estamos inseridos, nós e a escola. Nesse momento, proponho uma reflexão sobre alguns pontos muito presentes no nosso dia a dia e que se relacionam diretamente com o cotidiano escolar. O primeiro ponto é sobre o papel da mídia na escola. O que isso tem a ver com esse curso? Posso começar respondendo que os meios de comunicação exercem grande influência na vida, tanto do educador quanto na vida do educando, do aluno. Sabemos que o espaço educativo vai além da sala de aula e que a mídia exerce um papel de fundamental importância na educação escolar. A aprendizagem de vida se dá em diferentes contextos, como escolas, igreja, grupo de amigos, locais de diversão e trabalho. Por isso, a importância de considerar o aprendizado que temos em várias áreas da vida. Vamos então falar sobre um meio de comunicação muito utilizado, a televisão. Ela não está somente a serviço do entretenimento, ela também ensina. Como educadores, devemos desenvolver um olhar crítico sobre o que ela ensina e como ensina, porque com ela aprendemos modos de falar, padrões de comportamento, modos de julgamento e informações sobre diversos assuntos. Na escola, aprendemos o mesmo. A diferença é que na escola a linguagem escrita é a privilegiada, enquanto na TV a linguagem privilegiada é a oral. A influência televisiva é tão marcante que as novelas, por exemplo, ditam a moda, desde o corte de cabelo até o jeito de se vestir e de falar. Além de roupas, de alimentos, consumimos consequentemente modos de vida, concepções políticas e visões de mundo. Na sociedade do conhecimento e da comunicação de massa em que vivemos, a mídia se tornou um instrumento indispensável do processo educativo. O emprego dos órgãos de comunicação social pode contribuir nos processos pedagógicos por meio da difusão de conteúdos cívicos e éticos, complementando a educação formal e não formal. O papel da mídia é fundamental para que sejam incorporadas as nossas atitudes cotidianas, os nossos valores de cidadania e a participação comunitária. O mundo da mídia é composto por proprietários de meios de comunicação, jornalistas, editores, repórteres, fotógrafos, artistas gráficos, publicitários. São todos comunicadores, mas também educadores, pois promovem mudanças fantásticas em nosso povo. Tornam-se então os chamados formadores de consciência ou formadores de opinião. A mídia é um fator fundamental na vida da sociedade. Sem ela, a sociedade fica aquém da realidade. Assistir televisão, navegar na internet, falar ao celular são coisas do cotidiano da maioria da população mundial. Vive-se em uma era tecnológica em que se vêem ao vivo acontecimentos no mundo inteiro. E essa tecnologia influencia o tempo todo a sociedade e, em consequência, a educação, tanto informal quanto formal.
A influência da mídia na sociedade e na educação é um tema muito discutido e questionado. Muitos autores escreveram e escrevem sobre essas influências, alguns as consideram positivas, outros a denominam negativas. Nesse momento, devemos refletir e analisar a influência da mídia na educação. A cada dia fica mais evidente a interferência da mídia, especialmente da televisão, na formação do sujeito ocidental contemporâneo. No nosso caso, brasileiros, antes colonizados, hoje dependentes, importamos um modelo de sociedade americana competitiva, consumista e profundamente televisiva. Se acrescentarmos a essas características as consequências de uma sociedade pobre e excludente, identificaremos que poucos vivem situações culturais, de lazer e de entretenimento fora da telinha. As mensagens audiovisuais exigem pouco esforço e envolvimento do receptor. Suas narrativas usam uma linguagem concreta, plástica, de cenas curtas com ritmo acelerado, multiplicando os pontos de vista, os cenários, os personagens e os sons, mexendo constantemente com a imaginação e delegando à afetividade o papel de mediação entre o sujeito e o mundo. Para a educação, a internet pode ser considerada a mais completa, abrangente e complexa ferramenta de aprendizado do mundo. Podemos, através dela, localizar fontes de informação que, virtualmente, nos habilitam a estudar diferentes áreas do conhecimento. Para a comunidade científica ou de pesquisa, podemos dizer que a internet é uma ferramenta indispensável. Através dela, tem acesso aos mais avançados recursos de pesquisa do mundo. Bom, educação inclusiva é o nosso próximo tema. O que vocês entendem por educação inclusiva? A Constituição Federal assegura o direito a todos os cidadãos à educação básica. Mas quando falamos em educação inclusiva, parece que nem todos estão realmente garantidos nesse direito. E você concorda que a educação deve realmente ser para todos? No slide, temos a definição de educação inclusiva. Vamos lá. Por educação inclusiva, se entende o processo de inclusão dos alunos com necessidades especiais ou com distúrbios de aprendizagem na rede comum de ensino, em todos os seus graus de escolaridade. Você sabe quando surgiu a noção de educação inclusiva? Não? Então conheça agora. A noção de educação inclusiva surgiu a partir da reunião da Unesco, que é a Organização para a Educação, Ciência e Cultura das Nações Unidas, que aconteceu em Salamanca, na Espanha, em 1994. Desde então, as discussões sobre a inclusão ganham espaço em todos os países. E no Brasil? Bom, no Brasil, essa discussão vem tomando uma dimensão que vai além da inserção dos alunos com deficiência, pois eles não são os únicos excluídos do processo educacional. Até o início do século XXI, o sistema educacional brasileiro abrigava dois tipos de serviços, a escola regular e a escola especial. Ou o aluno frequentava uma ou a outra. Na última década, nosso sistema escolar modificou-se com a proposta inclusiva e um único tipo de escola foi adotado, a regular, que acolhe todos os alunos e apresenta meios e recursos adequados para oferecer apoio àqueles que encontram barreiras para a aprendizagem. A educação inclusiva compreende a educação especial dentro da escola regular e transforma a escola em um espaço para todos. Ela favorece a diversidade na medida em que considera que todos os alunos podem ter necessidades especiais em algum momento de sua vida escolar. Sabemos que há necessidades que interferem de maneira significativa no processo de aprendizagem e que exigem uma atitude educativa específica da escola, como, por exemplo, a utilização de recursos e apoio especializados para garantir a aprendizagem de todos os alunos. A educação é um direito de todos e deve ser orientada no sentido do pleno desenvolvimento e do fortalecimento da personalidade. O respeito aos direitos e liberdades humanas é o primeiro passo para a construção da cidadania e deve ser incentivado.
Educação inclusiva significa educar todas as crianças em um mesmo contexto escolar. A opção por esse tipo de educação não significa negar as dificuldades dos estudantes. Pelo contrário, com a inclusão, as diferenças não são vistas como problema, mas como diversidade. É essa variedade, a partir da realidade social, que pode ampliar a visão de mundo e desenvolver oportunidades de convivência a todas as crianças. Vocês sabem da realidade do cenário educacional brasileiro. O sistema regular de ensino tem demonstrado uma deficiência no que diz respeito à educação inclusiva. A escola consegue incluir apenas aqueles que se adaptam a um sistema que atende o aluno com bom desenvolvimento psicolinguístico, motivado, sem problemas de aprendizagem e oriundo de um ambiente sociofamiliar que lhe proporciona estimulação adequada. Além disso, há um número cada vez maior de alunos que, por vários motivos, como problemas sociais, culturais, psicológicos e ou de aprendizagem, fracassam na escola. Por muito tempo, acreditava-se que havia um processo de ensino-aprendizagem normal e saudável para todos os sujeitos. Em consequência, aqueles que porventura apresentassem algum tipo de dificuldade, distúrbio ou deficiência eram considerados anormais e denominados de alunos especiais e, portanto, excluídos do sistema regular de ensino. A partir dessa concepção de normalidade, passou-se a ter dois tipos de processo de ensino, o normal e o especial. Muitas vezes, os professores são capazes de diagnosticar um problema do aluno a partir de características gerais de determinadas deficiências, como, por exemplo, deficiências visuais, auditivas e motoras. Em contrapartida, não são capazes de reconhecer as potencialidades do sujeito que tem uma dessas deficiências. Com isso, o aluno deixa de ser um sujeito que continua a se desenvolver e a aprender. Sabemos que tudo isso é um desafio para o educador. É necessário preparo para lidar com as diferenças. Bom, sobre esse assunto, podemos concluir ressaltando a necessidade de uma formação adequada a todos os educadores para se obter sucesso na inclusão. É preciso adotar um processo de inserção progressiva para que educadores e alunos com necessidades especiais encontrem a melhor maneira de superar os obstáculos. O próximo e último tópico da unidade 5 trata das relações interpessoais e da gestão democrática. Nesse momento, trataremos das contribuições de tudo que discutimos anteriormente sobre as relações entre psicologia e educação, e as relações entre todas as pessoas que fazem parte do cenário da escola. A gestão democrática parte da ideia de uma escola para todos, onde realmente sejam possíveis o acesso e a permanência do aluno, assim como a garantia da qualidade na educação. O que é preciso para que isso realmente aconteça? Bom, é preciso a elaboração de um projeto político pedagógico que vise a superação das contradições existentes em nossa sociedade e que promova o desenvolvimento de uma nova consciência social e de novas relações entre os homens, numa perspectiva mais humanista. Para uma proposta como essa, precisa-se da participação de todos que fazem parte do contexto escolar. Por isso é necessário dar atenção especial à sua formação, para que vocês, educadores, possam realmente se envolver com as mudanças necessárias para a implantação da gestão democrática. É necessário desenvolver no contexto escolar relações interpessoais que permitam uma integração das diversas áreas do conhecimento e das diferentes funções de cada membro da escola. A construção de uma proposta pedagógica transformadora somente será possível a partir do questionamento da realidade existente e não apenas de sua negação. Volte sua atenção para a importância de se observar o contexto social em que a escola está inserida e, a partir daí, utilizar as relações interpessoais na construção de uma educação inclusiva e democrática. A sua atitude, caro educador, pode mudar a realidade de uma escola. Pense nisso. Na gestão democrática, deve haver compreensão da administração escolar como meio e reunião de esforços coletivos para o implemento dos fins da educação, assim como a compreensão e a aceitação do princípio de que a educação é um processo de emancipação humana.
que o plano político-pedagógico deve ser elaborado através de construção coletiva e que, além da formação, deve haver o fortalecimento do conselho escolar. A gestão democrática da educação está vinculada aos mecanismos legais e institucionais e à coordenação de atitudes que propõem a participação social, onde, no planejamento e elaboração de políticas educacionais, na tomada de decisões, na escolha do uso de recursos e prioridades de aquisição, na execução das resoluções colegiadas, nos períodos de avaliação da escola e da política educacional. Com a aplicação da política da universalização do ensino, deve-se estabelecer como prioridade educacional a democratização do ingresso e a permanência do aluno na escola, assim como a garantia da qualidade social da educação. Apenas para informação e esclarecimento, os artigos 14 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e 22 do Plano Nacional de Educação indicam que os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, obedecendo aos princípios da participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e a participação das comunidades escolares e locais em conselhos escolares. Olha que interessante. Devemos enfatizar, então, que a democracia na escola por si só não tem significado. Ela só faz sentido se estiver vinculada a uma percepção de democratização da sociedade, envolvendo a todos. Bom, chegamos ao final de mais uma videoaula. Eu espero que ela tenha contribuído para a construção do conhecimento de cada um de vocês. E mesmo assistindo a essa videoaula, vou lembrar, não deixem de ler e estudar a apostila. A videoaula é apenas um complemento para ajudá-los a assimilar ainda mais o conteúdo da apostila, certo? Desejo a vocês muito sucesso nesse curso e em sua longa caminhada como educador. Até outra oportunidade e tchau, tchau!